um coração justo e a coragem de um rei. A história de Davi é uma das mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia. Davi. O nome ecoa através dos tempos, reverberando em cada canto do mundo. Ele é um rei lendário, um guerreiro destemido e um homem segundo o coração de Deus. Sua vida, uma tapeçaria tecida com fios de coragem, fé e até mesmo erros humanos, continua a nos inspirar e ensinar depois de tanto tempo. A jornada de Davi, desde os humildes pastos de Belém até o trono de Israel, é uma prova do poder da fé e de que Deus pode mudar tudo em nossa vida. A história de Davi é a nossa história. É uma narrativa que transcende. É um lembrete de que Deus nos vê, nos escolhe e nos equipa para a grandeza, não importa quão humildes sejam os nossos começos. É uma história que fala ao herói dentro de cada um de nós. Ela nos encoraja a enfrentar nossos próprios medos com coragem e fé. Ela nos ensina que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer gigante e alcançar o impossível. A vida de Davi foi um testemunho do poder de Deus. Ele o buscava fervorosamente, buscando orientação e força. Ele enfrentou leões e ursos para proteger seu rebanho. Sua coragem era evidente desde jovem. Ele confrontou o poderoso gigante Golias, armado apenas com um estilingue e uma fé inabalável em Deus. Ele governou uma nação, enfrentou a traição e a mágoa, mas, apesar de tudo, nunca perdeu de vista sua fé. A história de Davi é mais do que apenas história. É uma lição de vida, um guia espiritual que nos mostra o caminho da fé e da perseverança. É uma luz de esperança, um testemunho do potencial que existe dentro de cada um de nós. Sua vida é um testemunho do poder duradouro da fé, da coragem e do espírito humano. É uma história que continua a ressoar ao longo dos séculos, lembrando-nos de que até mesmo um pastor pode se tornar uma lenda, um grande rei. O pastor ungido. O chamado do destino. Nascido o mais novo de 8 filhos, Davi vivia uma vida simples, cercado pelo amor e pela proteção de sua grande família. Ele cuidava das ovelhas de seu pai nos campos de Belém, onde passava seus dias em meio à natureza, aprendendo lições valiosas de paciência e responsabilidade. Mal sabia ele que o destino tinha um plano muito maior para ele, um plano que mudaria não só sua vida, mas a história de Israel. Mesmo em sua juventude, Davi demonstrou coragem e fé notáveis, qualidades que o preparariam para os desafios futuros. Ele protegeu seu rebanho de leões e ursos, enfrentando o perigo de frente com uma confiança inabalável em Deus. Um dia, o profeta Samuel chegou guiado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, uma missão de grande importância e significado. Ele passou pelos irmãos mais velhos de Davi, seu físico impressionante não significando nada aos olhos do Senhor, que busca o coração e não a aparência. Deus viu algo diferente em Davi, um coração cheio de fé e um espírito sedento por justiça, qualidades que o tornavam especial aos olhos divinos. Davi, o pastorzinho, foi escolhido por Deus, um chamado que mudaria sua vida para sempre. Ele foi ungido com óleo, um símbolo da bênção de Deus e de seu destino, marcando o início de uma nova era. Isso marcou o início de uma jornada extraordinária, um testemunho do poder de Deus de usar o ordinário para realizar o extraordinário. Davi não deixou essa unção subir à cabeça, mantendo-se fiel às suas raízes e à sua missão original. Ele permaneceu humilde, retornando à sua vida como pastor, cuidando de seu rebanho com a mesma dedicação e amor de sempre. Ele confiava no tempo de Deus, sabendo que, quando chegasse o momento certo, ele o elevaria, cumprindo assim o propósito divino. Seu coração permaneceu fiel, seu espírito firme, um testemunho do poder da humildade e da fé inabalável, qualidades que o guiariam em sua jornada como o futuro rei de Israel. Enfrentando gigantes.
uma prova de coragem e fé. Os filisteus tinham um guerreiro imbatível, um gigante chamado Golias, cuja presença incitava medo em todos os que o viam. Golias era enorme, com armadura pesada, espada afiada e com ódio em seu coração. Golias incutia medo no coração dos israelitas, desafiando-os diariamente. Entre o povo de Israel, havia um jovem pastor chamado Davi. Apesar de sua juventude e aparência frágil, Davi era destemido e tinha uma fé inabalável em Deus. Ao ouvir os desafios de Golias, ele se indignou, pois não poderia acreditar que ninguém do exército de Israel estava disposto a enfrentar o gigante. Ele se apresentou, armado com sua fé em Deus. Davi se ofereceu para enfrentar o gigante, para surpresa do próprio rei Saul. O rei Saul hesitou, mas permitiu que Davi lutasse e lhe ofereceu sua armadura e espada. Contudo, Davi decidiu não aceitar, preferindo apenas sua funda e sua fé. Ele desceu ao riacho e escolheu 5 pedras lisas, as únicas armas que sentiam serem permitidas. Em seguida, foi enfrentar Golias, que o recebeu com risos e insultos, zombando de sua juventude e fragilidade. Mas Davi respondeu com sinceridade, declarando que enquanto Golias vinha com armas mortais, ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Sem hesitar, Davi colocou uma das pedras em sua base, girou-a com precisão e lançou-a com toda sua força e fé. A pedra voou certeira e atingiu Golias na testa, perfurando seu crânio. O gigante tombou no chão, derrotado. Os filisteus, perplexos, não acreditavam o que viam diante de seus olhos. O gigante caiu, derrubado por um simples pastor. A vitória de Davi ressoou por todo Israel, um testemunho do poder da fé. Davi não se vangloriou de sua vitória, mas deu glória a Deus, reconhecendo que foi a fé que o guiou. Ele voltou à sua vida de pastor, mas agora com um coração cheio de gratidão e uma fé inabalável. A história de Davi e Golias continua a inspirar gerações, lembrando-nos que a fé pode mover montanhas e derrubar gigantes. Este relato bíblico é um testemunho eterno da coragem e da fé que podem transformar o destino de uma nação. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei, primeiro de Judá, e depois de todo o Israel. Seu reinado foi marcado por sucessos militares, expandindo as fronteiras do reino e garantindo a paz para seu povo. Davi uniu as tribos de Israel, forjando uma nação forte e próspera. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como o centro espiritual do reino. O reinado de Davi não foi isento de desafios, mas ele permaneceu firme em sua fé, buscando a orientação de Deus em tudo o que fazia. Davi, embora um homem segundo o coração de Deus, não era isento de falhas. Ele sucumbiu à tentação, cometendo adultério com Batseba e planejando a morte de seu marido. Este ato teve consequências terríveis, fraturando sua família e trazendo turbulência ao seu reino. No entanto, foi em seu momento de fracasso que o verdadeiro caráter de Davi brilhou. Ele reconheceu seu pecado, arrependendo-se com um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria com hisopo, e ficar limpo-me, e ficarei mais alvo que a neve, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e não te retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou Davi. Ele não apagou as consequências das ações de Davi, mas ofereceu perdão e restauração. Este episódio serve como um poderoso lembrete de que o amor e a graça de Deus se estendem até mesmo aos nossos momentos mais sombrios. A história de Davi destaca uma verdade universal. Todos nós somos falhos, capazes de cometer erros com consequências devastadoras. No entanto, sempre há esperança. O perdão e o amor de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que o buscam com um coração sincero e arrependido. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Isso ajuda muito o canal e mostra que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Obrigado.